A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que você vai ouvir esta mensagem. Queridos, nós queremos trazer aqui uma mensagem da parte de Deus, onde se encontra no capítulo de número 12, versículo 1 e 2, onde diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, desde o Antigo Testamento, com o povo hebreu, Deus ele mostrou a importância de cultuar a Ele. Quando Deus ele libertou o povo hebreu do Egito, usando Moisés nos 40 anos pelo deserto, Deus ele estava ensinando os hebreus a cultuarem a Ele. Deus ele mandou Moisés construir o tabernáculo e colocar a arca da aliança nele, e que os sacerdotes fizessem, eles fizessem o sacrifício pelo povo, para que todos entendessem que havia um lugar especial no meio do povo de Deus, né, em que Deus se manifestava. Salomão, ele construiu o templo do Senhor em Jerusalém, porque antes se cultuava no Monte Gerizim, né? E Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, ao qual era um sonho, né, do rei Davi, para que Deus tivesse um lugar de habitação no meio do seu povo. E ali a glória de Deus se manifestava. No Novo Testamento, meus amados irmãos, Jesus ele edificou a sua igreja, que foi inaugurada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos a morada de Deus na terra. Mas a igreja, meus irmãos, que somos nós, louvado seja Deus, agora, aleluia, podemos, aleluia, louvar, cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Então aprendemos com Jesus, aprendemos com o apóstolo Paulo, aprendemos com os discípulos. Glórias a Deus. Que o crente ele precisa se reunir como congregação num lugar consagrado como a casa de Deus, para cultuar a Deus e a Ele em algumas, né, para cultuar Ele em alguns dias da semana. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos ter tempo para Deus, para cultuarmos ao Senhor. Glorificado é o nome de Jesus. Jesus, ele nos dá o exemplo. Jesus, na sua vida terrena, sempre ele frequentava o templo. Era
em grande parte dos seus ensinamentos, ele dava no templo. Porque o templo é um lugar de se aprender a palavra de Deus, de se refletir a palavra de Deus. Certo? Então, Jesus dizia, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. O que estava acontecendo? Estavam fazendo da casa do Senhor um lugar de compra, de venda, né? Estavam fazendo negócios dentro da casa de Deus. Então precisamos vigiar, ter cuidado de como estamos servindo ao Senhor. E todos os dias ele ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais procuravam matá-lo. Em João, capítulo 18, versículo de número 20, a palavra do Senhor, ela nos diz, Jesus lhes respondeu, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Glórias a Deus. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos se reuniam no templo para louvarem a Deus. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 53, a palavra do Senhor nos diz, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os apóstolos, amém. Os apóstolos na igreja primitiva perseveravam todos os dias no templo. Nós lemos no capítulo 2, versículo 46, do livro de Atos dos Apóstolos, aonde a palavra do Senhor ela nos ensina o seguinte, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós observamos que o lugar de adoração, o lugar de se aprender, o lugar de se reunir o povo, é no templo. Louvado seja o nome de Jesus, na casa de Deus, a igreja do Senhor, o templo, a igreja somos nós, o templo é o lugar onde a igreja se reúne. Amém? Isso não quer dizer que só podemos nos reunir na igreja, podemos nos reunir nos lares com os irmãos, mas o lugar onde toda a igreja deve se reunir é no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há uma importância, né? Há uma grande importância do culto, né? Em participarmos no templo, na casa de Deus e cultuarmos ao Senhor. O culto, meus irmãos, é um sacrifício que oferecemos a Deus, aonde nós oferecemos o nosso sacrifício de louvor a Deus. Aqui em Romanos, que nós lemos no capítulo 12, louvado seja Deus, e o versículo 1 diz a palavra do Senhor, Paulo, ele está dizendo que devemos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, cultuar a Deus, meus irmãos, é você separar uma parte do seu tempo para este propósito. É ter um lugar específico para isso. Por isso é que não podemos cultuar em casa, só em casa, como muitos estão ensinando por aí. Em casa nós podemos fazer devocional, né? A nossa devocional diária, você orar, você ler a palavra, né? Mas realmente o lugar de se reunir é na casa de Deus, é na igreja, é no templo, né? Apresentando o nosso verdadeiro culto a Deus. Lá no livro dos Salmos, capítulo de número 54, versículo 6, diz: Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Glórias a Deus. No Salmo de número 107, a palavra do Senhor, ela nos ensina o seguinte: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Glórias a Deus. Eu ofereço sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor ao Senhor. Aleluia. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando você não vem ao culto, você deixa de oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Vir ao culto não é uma obrigação, mas é uma necessidade, é um compromisso com Deus. O culto é o momento de buscarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, porque, meus irmãos, se nós, aleluia, não entendermos, não compreendermos a razão do culto, o culto, ele é racional. Louvado seja o nome do Senhor. O culto, ele é racional, nós devemos buscar ao Senhor. É um momento de buscar a Deus. Então nós precisamos compreender isso. Lá em Isaías 56:7, né? A palavra do Senhor nos diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos, meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você quer ter um encontro com Deus? Você vem ao culto. A cada culto que nós participamos, com um coração aberto, nós somos renovados e fortalecidos pelo Senhor. Culto é um momento com Deus. No Salmo 92, e o versículo de número
13, a palavra do Senhor nos diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. No Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi sentia alegria quando era convidado a ir à casa do Senhor. Quem é do Senhor sente alegria em ir à casa do Senhor. A profetisa Ana, ela servia a Deus constantemente no templo. Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. Glórias a Deus. Era uma mulher de Deus, né? Glorificado é o nome do Senhor. O culto é um momento, meus irmãos, de aprender de Deus. No Salmo 24, Salmo de número 27, e o versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, quase não sai, a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, Davi, ele aprendia na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No culto, nós ouvimos a palavra e crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na casa de Deus, nós aprendemos a servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pregação, ela é uma explicação da palavra de Deus para o nosso conhecimento espiritual. Aleluia. Um dia na casa do Senhor, um dia na casa de Deus, vale mais do que 1000 em outro lugar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que disse o salmista no Salmo 84, versículo 10, ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios, vale mais um dia nos teus átrios, glórias a Deus, do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é preferível. Quantas pessoas, quantos irmãos não têm deixado de vir à casa de Deus, deixado de estar na casa de Deus, muitas vezes podendo vir com saúde, mas prefere muitas vezes ficar numa calçada conversando com o vizinho coisas que não convém, na frente de uma TV, assistindo muitas vezes novelas imorais, muitas vezes na tela de um celular, conversando com conversas que não convêm, né? E por aí vai, né, meu querido? Quantas pessoas estão esquecendo esse princípio, né? Que o salmista Davi nos ensina. Então, no culto, meus irmãos, glórias a Deus, nós somos tratados pelo Espírito Santo. No culto, através do louvor, da palavra, da oração, nós somos tratados pelo Espírito Santo. No Salmo
26 e o versículo 8, nos diz a palavra de Deus: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar aonde permanece a tua glória. A glória de Deus, meus irmãos, ela manifesta na casa de Deus, no culto. Na casa de Deus é o lugar onde nós somos tratados por Deus. As maiores experiências com Deus nós temos na casa do Senhor. Nós não devemos vir ao culto, aleluia, em busca de uma emoção desnecessária. Aquele que busca, aquele que vem à busca de arrepio, não devemos vir. Nós devemos vir para adorar o Senhor. Nós devemos vir para nos apresentar diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Com o nosso louvor, com a nossa adoração. E aí Ele vai operar e trabalhar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos vir ao culto para ser tratados por Deus, para pedir perdão a Deus pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos vir, aleluia, ao culto para buscar, aleluia, a presença de Deus. Muitas vezes nós viemos ao culto, né? Vimos ao culto para receber algo de Deus e Ele simplesmente, aleluia, quer tratar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, para encerrar, nós vamos concluir aqui essa palavra. Cultuar a Deus não é uma obrigação para o cristão. Não é. Mas é uma necessidade, meus irmãos. Mantenhamos a nossa fé. Vivamos cultuando ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Valorize o culto a Deus. Valorize, aleluia, a casa de Deus. Valorize estar na casa do Senhor. Aproveite cada minuto no seu santuário. Aleluia, e desfrute dessa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que tem deixado de vir à casa de Deus. Mas olhe como está a sua vida, faça uma reflexão. Se você é uma dessas pessoas, faça uma reflexão. Como é que você, aleluia, está se sentindo? Se você se sente tão bem. Não sente. Você se sente bem quando você vem à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque, meus queridos, você precisa... A igreja do Senhor, ela tem 4 colunas. É a palavra, a oração, a comunhão e o partir do pão. E isso só se completa quando estamos reunidos no templo, para que se complete essas 4 colunas que dão sustentação à igreja. Tá certo? Que Deus abençoe e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Julimar Paulino, sou missionário na igreja, na Vila Mata, distrito de Tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte. Vou deixar aí o meu Pix, se você quiser ajudar nessa obra, né? Você pode contribuir mandando uma ajuda financeira para que nós possamos fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus. Bom, que Deus abençoe e que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em o nome de Jesus. Vou fazer uma oração, senti de fazer aqui uma oração para encerrar essa palavra. Senhor, eu te agradeço por esse momento, Senhor, em que tenho, Senhor, aqui, meu Deus, trazido esta reflexão da vossa palavra. Pai, abençoe essa pessoa, esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã que está, Senhor,
ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha, Senhor, aplicar a Tua palavra no coração dele, que ele e ela venha, Senhor meu Deus, ser abençoado em o nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe.